Olá, pessoal. Aqui é o professor Cleorbert. Agradeço muito a participação nesse grandioso evento no SINSIC. Mando meu abraço ao professor Maceno, ao professor Rui e a todos os demais professores, organizadores e também aos ouvintes dessa comunicação. Então, hoje eu vou falar aqui sobre pseudonimização e cifragem de dados pessoais no direito brasileiro. Mas antes, eu farei um disclaimer aqui, exatamente por conta do meu cargo na Autoridade de Proteção de Dados, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, onde atualmente exerço o cargo de chefe do setor de tecnologia, chefe de divisão de tecnologia. Mas o que eu falarei aqui no evento não representa a opinião oficial da ANPD, até por conta da ANPD ainda não ter se debruçado de maneira pública, não ter se manifestado de maneira pública a respeito desses temas. Mas nós vemos aqui, nesse slide, que nós já temos uma portaria publicada, a portaria de número 35 de 2022, que tornou pública a agenda regulatória da ANPD, ou seja, aquilo que a ANPD pretende se manifestar a respeito. E essas manifestações, elas podem ser por meio de guias ou mesmo de regulamentações de resoluções específicas, obrigando, em alguns casos, os agentes de tratamento em determinados temas. E nessa atual agenda regulatória, a gente tem o item 11, que trata exatamente desses temas tratados aqui nesses encontros. Nós temos no item 11 a anonimização e a pseudonimização. E nós temos uma descrição lá na agenda regulatória que diz que a NPD ela vai se manifestar por meio de um esclarecimento sobre a utilização dessas técnicas que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, a LGPD. E apenas para começarmos a nossa conversa, eu trago aqui uma dessas definições, que não é o foco da minha comunicação, da minha palestra, mas que será abordada por outros professores ou por outras professoras aqui no evento, que é a anonimização prevista lá no inciso 11 do artigo 5º da LGPD, onde fala que a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis à época do processamento, né, do tratamento de dados, por meio dos quais o dado perde ali a possibilidade de ser associado a um titular de dados. E a gente tem no artigo 6º os princípios de proteção de dados da LGPD. E um desses princípios é exatamente o princípio da segurança, onde fala que devem ser utilizadas ali medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais. Aqui considerando-se também a própria pseudonimização. A gente vai falar mais a respeito logo adiante. Como anonimização, embora não seja foco específico da minha fala, mas é um assunto relacionado, nós temos definições na literatura especializada, e aqui eu trouxe duas definições pertinentes, uma da ISO e outra do Instituto de Padrões dos Estados Unidos, do NIST. E aí na ISO fala que é um processo de irreversibilidade, para que aqueles dados antes identificando e relacionados a um titular de dados não mais possam ser associados a esse titular de dados. E seria o processo de anonimização. Do mesmo jeito, o NIST traz algo de maneira similar, falando que há uma remoção da associação entre os dados ali
que tem ainda identificadores relacionados ao titular de dados e o próprio titular. Essa remoção é apenas uma das etapas em um processo de anonimização, que eu não vou explicar aqui, porque não é foco da minha fala, embora esteja relacionado. E temos uma informação aí ao final do slide que diz que os dados anonimizados, eles não são considerados dados pessoais para fins de regulamento europeu e também para fins de lei de proteção de dados brasileira. E claro, há várias abordagens que a NPD com certeza deverá estudar quando tiver que se manifestar a respeito sobre anonimização, como randomização e generalização. A randomização é quando você substitui os dados de maneira randômica, de maneira aleatória, inserindo, por exemplo, o que nós chamamos de ruído, informações que vão tornar, pelo menos muito difícil, que esses dados voltem a ser relacionados, reidentificados aos titulares de dados. E a generalização pode se dar, por exemplo, pela substituição de algo mais específico por algo mais genérico. Digamos que você tenha a idade dos titulares de dados em uma base e você substitua essa idade por uma faixa de idades, em vez de dizer que determinado registro está relacionado à idade de 8 anos de idade, você pode criar ali um intervalo, por exemplo, de idade entre 1 e entre 10 anos, para substituir aquele valor original. E o interessante para nós é porque esses conceitos, esses paradigmas da anonimização, essas técnicas, também podem ser utilizadas no processo de pseudonimização para torná-lo mais forte. Exatamente porque a pseudonimização, diferentemente da anonimização, é considerada uma medida de segurança em relação a dados pessoais, ou seja, os dados pseudonimizados, eles são considerados dados pessoais. E a pseudonimização é uma das maneiras de dar mais robustez, de dar maior proteção a esses dados. Claro, essas soluções, anonimização, pseudonimização, assim como outras soluções disponíveis no universo da privacidade, merecem ser aplicadas depois de um estudo caso a caso. Nós temos que fazer determinados levantamentos, principalmente relacionados a riscos, para depois, então, nos utilizarmos dessas estratégias. E aqui nós temos a definição de pseudonimização também na ISO, e temos uma explicação trazida aí da literatura especializada ao final. A ISO fala que nós temos uma associação entre os dados que identificam, que estão relacionados e que identificam titulares de dados, e dados que, de certa maneira, têm ocultados esses identificadores, mas que essa separação ela possui uma associação, ou seja, possui informações adicionais que levam ao processo de reidentificação. A pseudonimização ela desidentifica aqueles dados em relação aos titulares, mas permite a reidentificação. Existe uma liga que a gente chama de associação aqui na literatura especializada e cuja explicação está logo abaixo quando o slide fala que é uma técnica que permite substituir informações em um conjunto de dados que originalmente leva à identificação dos seus titulares por pseudônimos, mantendo essa associação entre os identificadores originais e esses substitutos, que são os pseudônimos, de forma a permitir a reidentificação daqueles dados quando for necessário. Então, é um processo que é reversível.
E exatamente por conta disso, também, esses dados pseudonimizados são considerados dados pessoais para fins de RGPD e para fins de LGPD. Então, continuando, temos aqui mais explicações. A associação entre os indicadores e os pseudônimos, essa associação é prevista como informações suplementares no RGPD e como informação adicional na LGPD. E em ambos os casos, tanto os dados originais quanto esse segredo, essa função de pseudonimização chamada de associação pela literatura, devem ser protegidos contra, por exemplo, acesso indevido. Até porque a intenção de pseudonimização de dados é fazer com que esses dados eles ser é, não possam ser inteligíveis para um agente não autorizado. Ou seja, se aquela massa de dados cair em mãos inimigas, que esse inimigo não consiga saber a quais titulares de dados aqueles dados se referem. Por isso, a própria função de pseudonimização, o próprio segredo, o processo que leva à pseudonimização, também carece da devida proteção. E diz aí no slide, não há definição nas normas, tanto do Brasil quanto da Europa, se essa separação entre a associação, né, essa informação adicional e os dados pseudonimizados deve ser feita de maneira lógica ou física. E também nessas literaturas a gente extrai que é possível fazer a destruição desse relacionamento, dessa associação, para aumentar a proteção quando não houver mais interesse de reidentificação. A depender do caso, a gente vai tornar aquela massa de dados pseudonimizada como anonimizada, pelo fato da gente ter destruído a possibilidade de reidentificação, a gente ter destruído a associação que faria possível aquela reidentificação pelo projeto original de pseudonimização. Sabendo nós que, com o passar do tempo, é possível haver a reidentificação, com cruzamento de dados, também é possível haver reidentificação, mas isso é tema de outro slide mais adiante. Aí tem uma observação aqui. Na anonimização, não deve haver esse tipo de associação. E nós temos aqui uma imagem que nos explica isso de maneira mais didática. Na pseudonimização, nós temos um processo de duas vias, de ida e volta. Eu tenho dados pessoais que, por meio de alguma maneira que deve permanecer secreta, são pseudonimizados, mas que eu posso reverter esse processo e reidentificar esses dados. No caso da anonimização, não. Eu tenho apenas um processo de ida, né? Eu apenas torno aqueles dados anônimos e tento dificultar, usando inclusive o próprio estado da arte, a reversibilidade, a reidentificação daqueles dados. E repito, essas duas técnicas, elas têm sua aplicação a depender do caso concreto. E aqui a gente tem, apenas para corroborar o que eu disse antes, a definição de pseudonimização no regulamento europeu, onde esse fala sobre as tais informações suplementares, ou seja, aquela associação entre os pseudônimos ali e os dados originais no processo de pseudonimização. Da mesma maneira, a gente também fala sobre informação adicional lá no parágrafo 4º do artigo 13 da LGPD, que é o que nós temos no Brasil sobre pseudonimização. E a gente também tem previsões na LGPD sobre
a adoção de medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, pelos agentes de tratamento, lá no artigo 46. E nós falamos no parágrafo 2º em nossa legislação sobre privacy by design, ou fase de concepção, e aparenta que a LGPD ela também considera que a pseudonimização, além de ser uma forma de proteção, de segurança aos dados, também é um mecanismo de privacy by design. Inclusive, nós temos aí ao final do slide, lá no RGPD, em seu artigo 25, a consideração de que a pseudonimização esteja associado a esse paradigma de proteção de dados desde a concessão e por defeito, privacy by design e by default. E lá no artigo 48 ainda da LGPD, que fala sobre a comunicação que deve ser feita pelos agentes de tratamento aos titulares e à própria autoridade brasileira em caso de incidente envolvendo dados pessoais, a gente tem no parágrafo 3º que vai ser levado em consideração a adoção de medidas técnicas adequadas para tornarem os dados afetados pelo incidente como ininteligíveis, ou seja, que tenha sido adotado, a depender do caso, a anonimização e a pseudonimização, ou seja, a autoridade ela vai considerar a aplicação dessas técnicas quando da análise de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. E claro, como eu falei antes, a ANPD, ela poderá, não sei se irá, mas poderá falar se a LGPD, levando como exemplo o regulamento europeu, ela vai compreender a pseudonimização como medida de segurança e também como instrumento de privacy by design. E temos aqui abordagens que podem ser utilizadas para processos de pseudonimização. Nós temos a primeira, que é a clássica Risk-Based Approach, a abordagem baseada em risco. Quem trabalha com gestão de risco já conhece esse tipo de abordagem, para que possa se inferir o nível de proteção desejado em relação aos dados pseudonimizados, a finalidade de uso daqueles dados pseudonimizados, a utilidade e a própria escalabilidade em diversos contextos relacionados àqueles dados pseudonimizados. Nós temos também uma abordagem baseada em riscos à privacidade, que são os harm-based, ou seja, existem riscos inerentes ao próprio procedimento, ao próprio processo de pseudonimização, mas existem riscos relacionados primordialmente à privacidade dos titulares de dados. Então, essa abordagem ela tem essa preocupação quando de nossa utilização, por exemplo, da pseudonimização, para que nós levemos em consideração esses riscos inerentes especificamente à privacidade dos titulares. E temos a abordagem baseada em procedimentos, né? A gente faz uma gestão de riscos e essa gestão de riscos também tem que levar em consideração a procedimentalização, como vai acontecer ali a pseudonimização em todas as frentes, desde o processo que foi criado, desde as tecnologias que foram selecionadas para a pseudonimização, como esses dados serão compartilhados com processadores, com terceiros, qual o grau de segurança desses dados pseudonimizados, todos esses procedimentos inerentes a todas essas fases devem ser levados em consideração por meio dessa abordagem chamada de Procedure-Based Approach. E claro, o estado da arte ele deve ser perseguido por todos os agentes envolvidos na definição e na utilização de pseudonimização. A academia
ela deve estar em consonância e deve ser consultada pela indústria e vice-versa, e esses também em consonância com os anseios dos agentes de tratamento, que por sua vez, todos esses ligados às devem estar ligados com interesses sendo estudados ali em comum com as autoridades de proteção de dados, no caso do Brasil, a ANPD, que também deve, claro, manter contato, trocar ideias, trocar conhecimentos com autoridades internacionais, para que a gente tenha sempre uma maturidade atual sobre essa técnica de pseudonimização. E claro, isso se aplica a qualquer outra técnica no universo da privacidade. E aqui, já quase indo para os finalmente, eu trago riscos à pseudonimização. Aqui eu trouxe alguns dos vários que existem. Existe o segredo ali, aquela associação, aquelas informações suplementares que fazem com que o processo de pseudonimização seja possível, tanto para pseudonimizar como para reidentificar os dados. E esse segredo ele deve ser protegido contra acesso indevido. Pode haver, como eu falei antes, a reidentificação daqueles dados pseudonimizados, seja por conta de se descobrir o segredo, seja por conta do tempo, ou seja, pode ser que no futuro aquele mecanismo utilizado para pseudonimizar ele se torne fraco, pode ser por meio também do cruzamento de dados, enfim, tem várias maneiras de se reidentificar, isso tudo deve ser levado em consideração como riscos à utilização dessa técnica. Discriminação, mesmo com dados pseudonimizados, em alguns casos é possível para um atacante inferir quais são ali determinadas circunstâncias que podem levar à discriminação dos titulares de dados, né? Existe essa potencialidade de discriminação de titulares, mesmo quando os dados estão pseudonimizados. E, claro, existe o ataque à própria função que foi utilizada para a pseudonimização, por meio, por exemplo, de força bruta. Eu não vou entrar nesses detalhes, não é foco da minha fala, mas são ataques comuns na segurança da informação. O ataque de dicionário, onde você já tem ali determinadas informações que facilitam o ataque para tentar descobrir como a função de pseudonimização funciona e, com isso, reidentificar aqueles dados. Existem também ataques de adivinhação e outros ataques que seriam tema de outras conversas no futuro. E, claro, deve ser levado em consideração pela indústria, pela academia, pelos agentes de tratamento e também pelas autoridades de dados, os cenários de utilização da pseudonimização, porque os agentes de tratamento podem utilizar apenas internamente em, em seus âmbitos a pseudonimização, como de maneira externa, ou seja, um processador pode pseudonimizar, como também pode receber dados pseudonimizados do controlador que o contrate. Pode ser que um terceiro também esteja nessa mesma circunstância e pode ser que um titular de dados ele mesmo forneça dados pseudonimizados para determinados controladores em dadas ocasiões. E tudo isso deve ser levado em consideração, repito, por todos os agentes responsáveis pela regulação, pelo uso e pela implementação dessa técnica de pseudonimização. E aqui falando apenas rapidamente sobre pseudonimização e criptografia, a literatura considera que a criptografia é um processo diferente da pseudonimização, porque esta se presta à desidentificação de dados, enquanto a criptografia, por exemplo, ela se presta a tornar esses dados ininteligíveis.
ou seja, é uma promoção ao princípio da confidencialidade por meio da encriptação desses dados. Existem outras diferenças, mas essas aqui são as principais. A pseudonimização, ela se aplica apenas a um conjunto de dados e a criptografia a um conjunto inteiro de dados e etc. E por fim, no slide diz aí, ó, entretanto, a criptografia, ela pode ser utilizada em processos de pseudonimização. A gente tem uso de hash, da própria encriptação, a gente tem a computação segura multipartes e também, por exemplo, a criptografia homomórfica, que inclusive é muito utilizado em um tema muito interessante chamado de Privacy Enhanced Technologies, né? Tecnologias de melhora da privacidade. É um tema bem interessante de ser estudado. Enfim, existem várias aplicações da criptografia no universo da pseudonimização, embora sejam técnicas diferentes. Então seria isso. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos e todas que me ouviram. Mando um abraço aqui aos meus professores do Instituto Politécnico de Beja e espero encontrá-los em outros momentos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.